Boa noite a todos. Boa noite, Igreja Batista Maranata. O pessoal está entrando. Daqui a pouco nós vamos dar início a mais uma palavra pastoral. Quarta-feira, 3 de junho. Aproveitando e dando boa noite também aos nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Então vamos lá, vamos dar início. Eu queria começar então com uma palavra de oração. E que o Senhor então guie esse tempo, que seja um tempo proveitoso na leitura da palavra, de aprendizado e em parte essa comunhão, a gente poder se ver por aqui. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, que Jesus Cristo, Ele é a razão de estarmos todos unidos aqui e com uma esperança viva, independente das circunstâncias. Estamos unidos em Cristo Jesus e por causa dele estaremos todos juntos, uns com os outros e com o Senhor eternamente. E essa bendita esperança, Pai, enche o nosso coração de gratidão e de alegria. E nós te louvamos por isso. Fale, Pai, através do teu servo, por meio da sua palavra, nesse estudo, e que possamos ser desafiados e crescer, Senhor, juntos, em santidade por meio da sua palavra. Nós pedimos, agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei um tema para a mensagem de hoje, e o tema é boas notícias para os injustos. A gente tem ouvido tanta notícia ruim que eu fiquei pensando, a gente precisa falar mais sobre as notícias boas. O Evangelho é uma excelente notícia, a Bíblia tem muitas notícias boas e muitas vezes a gente fica só escutando coisa ruim. Então hoje eu quero trazer uma excelente notícia para os injustos. Quem que já não se sentiu injustiçado? Por vezes eu fico pensando, puxa, isso aqui não é justo. Puxa, isso que aconteceu comigo não é justo, Eu deveria ter mais reconhecimento aqui, eu deveria ser mais respeitado ali. De repente você pensa, eu precisava receber mais, eu precisava de uma promoção, um salário maior, enfim. Muitas vezes a gente se sente rejeitado. Eu estava pensando também das histórias que eu escuto, tanto na igreja como nas famílias, quando a gente é apunhalado pelas costas, principalmente por alguém que a gente ama, que a gente faz o bem, que a gente dedica a nossa vida em favor delas. E aí quando a gente recebe essa apunhalada, a gente fica mal, A gente se sente totalmente injustiçado. Logo eu, depois de tudo que eu fiz, E aí a gente tem essa vontade de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Morando no Brasil, é fácil você se sentir injustiçado por diversas coisas, de diversas maneiras. Eu lembrei também de uma história bíblica que eu já escutei pelo menos 2 pessoas falarem que quando chegam nessa parte tem esse sentimento, puxa, não deveria ter acontecido isso, isso não parece ter sido justo. Vocês lembram quando Moisés ele foi infiel diante dos israelitas, Ele feriu a rocha, ele se irou junto às águas de Meribá, em Cádiz, e aí então o que aconteceu? Depois de ter aguentado aquele povo no deserto 40 anos, murmurando, aquele povo de dura cerviz, e ele intercedendo pelo povo, orando pelo povo, clamando pelo povo, chega lá, ele não entra. Ele foi infiel, e aí então ele recebe as consequências daquilo, e ele olha a terra prometida de longe, e ele não entra nela. E muitos chegam nessa parte depois de ver tudo que ele fez, falam, isso não parece ser justo, isso não é justo. E na verdade, se a gente for querer justiça, se a gente clamar por justiça, a gente vai se dar mal, vai dar ruim, isso é fato. Eu vi um post ainda hoje do Adriano no Facebook, que o autor dizia que as pessoas, elas dizem, só Deus pode me julgar, ninguém mais pode me julgar, só Deus pode me julgar. E o autor então faz uma pergunta, isso não te assusta? Isso não te deixa com medo? Quando você estiver diante de Deus, o que você vai querer? Justiça ou misericórdia? Nós clamamos por justiça constantemente, mas quando eu estiver diante de Deus, será que eu vou querer justiça?
Na verdade, como eu disse, a Bíblia deixa muito claro que não existe um justo sequer. Se você querer justiça, pedir justiça, você vai se dar mal. Romanos 3:10 deixa muito claro, não há um justo, nenhum sequer, nenhum justo na terra, ninguém. O Paul Washer, ele disse também, fala-se muito do amor de Deus, mas pouco da sua justiça. E por isso muitos têm uma visão muito rasa, muito pobre de Deus, e estão cegos para os seus pecados. As pessoas ainda teimam em se justificar. Elas ainda teimam em tentar se justificar. E isso é porque elas não reconhecem quem é Deus. Ou elas não conhecem Deus, ou elas têm um entendimento muito deturpado, muito distorcido da santidade e da justiça de Deus e quem Ele é. Né? Semana retrasada eu fui evangelizar um homem e eu comecei a falar da justiça de Deus, da santidade de Deus, da perfeição de Deus e dos nossos pecados e que a gente não merecia nada. E eu disse para ele que ele não merecia e ele ficou muito bravo, muito bravo. Falou um monte. E aí eu tive que, mas calma, não estou falando que é você. Eu estou me colocando junto. Todos nós. Não existe um justo. Ninguém merece nada. A conversa não acabou bem, mas aí nós vemos o fato de que as pessoas acham que elas merecem alguma coisa. Quando as coisas ruins acontecem, elas se sentem injustiçadas. E a pergunta real é: como alcançar justiça, sendo que nós estamos totalmente afundados na profundidade, no abismo dos nossos pecados? E a justiça de Deus, ela é tão sublime, tão alta, tão superior. Como eu e você podemos nos justificar estando afundados nos nossos pecados, sem poder alcançar a justiça de Deus? E aí nós temos a resposta, graças a Deus, a boa notícia, o Evangelho. A excelente notícia para os injustos, como eu e como você. E é a injustiça e por meio da justiça que Deus ele salva o homem pecador. Olha só, Salmo 11:7 diz: por que o Senhor justifica o ímpio na sua justiça? Por que ele faz isso? Porque ele ama a sua justiça. Ele é justo e ele ama a sua justiça. Romanos 3:24. Ele justifica gratuitamente pela sua graça. Então, a graça e a justiça, elas andam juntas. Ao mesmo tempo, ela condena o pecado, mas ela também absolve o homem pecador. Graças a Deus por isso. Jeremias 33:16 diz: este é o nome que lhes chamarão, o Senhor é nossa justiça. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Romanos 3:21 e 22, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Assim, quando cremos, Romanos 4:5, e não pelo que fazemos, essa justiça de Deus é acreditada para nós. Então, o que eu tenho que fazer? Creia naquele que justifica o ímpio, o injusto, eu e você. Então, nós vemos duas ações, né? O crer e o imputar, o creditar na nossa conta. Da nossa parte, nós temos que crer, colocar nossa fé naquele que pode nos justificar. E a parte de Deus, o imputar essa justiça, ou creditar na nossa conta. Nós cremos e ele imputa, e assim essa negociação ela é feita. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. E que bênção que nós temos no Evangelho. Excelente notícia, boas notícias. Só de não ser condenado, eu e você já deveríamos estar felizes da vida. Mas além de não ser condenado, ele ainda perdoa todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Sendo que eu era considerado como um filho da ira. E por causa da justiça de Deus, que é acreditada pela fé, eu agora sou
considerado justo. Olha só que tremendo, Atos 13, 39. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Romanos 10, 4 diz que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo o que crê. Então é simplesmente pelo fato de crermos. Nós temos que crer. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, não é por mérito algum, por esforço, por trabalho, não. A fé mais simples é suficiente. Não é a excelência do que eu posso fazer, né? A excelência da fé. Muitas pessoas dizem, nossa, aquele homem é de fé, aquele homem tem muita fé. Não, nós não temos fé. Eu creio que a fé é um dom de Deus. Tanto a fonte como o objeto, é tudo Deus. Nós temos que colocar a nossa fé, que é dada por Deus, que é um dom de Deus. A nossa fé, ela é pequena, ela é espúria, a gente não tem fé, mas Deus, então, Ele ilumina o nosso coração para que nós consigamos ver a sua glória na face de Cristo. Então, é a fé que é gerada por Deus, Ele é a fonte dessa fé e Ele também é o objeto dessa fé. Não adianta nada o camarada falar, nossa, eu tenho muita fé, aquele homem tem muita fé, mas se ela estiver no lugar errado, de nada vale. Então você entende que a fonte e o objeto da fé genuína é Deus. Da nossa parte, temos a injustiça nos condenando. Da parte de Deus, existe a justiça nos perdoando e abençoando. Então, a injustiça encontra justiça para fazer as pazes. Deus, ele estende a sua mão de justiça para o homem indigno, para o homem injusto, para o homem pecador. Isso me faz lembrar, os evangelhos, Jesus Cristo, o único justo que andou nessa terra, todos os outros injustos, um justo, Jesus Cristo, o homem Deus, ele veio estender esse braço justo, esse braço de justiça para o homem pecador, para o homem injusto, para o ímpio, eu e você. E aí a gente começa a pensar, todas as andanças de Jesus Cristo, ele chamando Maria Madalena, ele chamando Pedro, chamando Mateus, Zaqueu, que coisa maravilhosa, pessoas como eu e você, não éramos dignos de nada, o único justo vem e estende esse braço maravilhoso, estende esse braço para Adriana, para Maria do Carmo, para Nina, para Edith. O justo juiz, ele vem e estende os braços para as pessoas, para os leprosos, para os doentes, para os contaminados, para o indigno e injusto, eu e você. Então, como que o homem pecador ele pode ser justificado? É como injustos que nós nos aproximamos. Não tente levar nada além disso. Não adianta tentar encobrir a sua injustiça com o choro, com os sentimentos, com a oração, com o trabalho, com o que for. Nós seremos despedidos, seremos rejeitados se nós não nos aproximarmos de Deus como indignos, como injustos, sendo quem realmente nós somos. Se você tentar fingir qualquer outra coisa que você não é, você vai ser despedido de braços abertos. Agora, se você reconhecer quem você é e quem Deus é, e você se achegar diante dele como um injusto, por um Deus justo, porém gracioso, amoroso, você vai encontrar bênçãos abundantes. O Deus justo recebe o homem injusto, quando ele se apresenta como um pecador, como um injusto, e não tenta fingir nada além do que ele é. E essa justiça eterna, ela vem por meio da fé, como eu disse. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E é dessa justiça eterna que o apóstolo Pedro fala ao começar a sua segunda epístola. 2 Pedro 1:1. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Essa justiça, ela é atribuída pela fé. Ela é imputada, atribuída ou imputada a todos aqueles que creem, de forma que eles são tratados como se essa justiça fosse deles.
Então eu creio, essa justiça ela é imputada, ela é atribuída a mim como se fosse minha. Né? Isso é maravilhoso. Ela não se torna minha em parcelas gradualmente. Agora você vai trabalhando e você vai se tornando cada vez mais justo. Não, ela é transferida. Ela é atribuída imediatamente na nossa conta. Essa justiça inteira ela é nos dada por meio da imputação. Né? Em toda a sua quantidade, em toda a sua qualidade. E por causa disso, somos reconhecidos como o mesmo mérito, com o mesmo mérito daquele que é totalmente justo. Tudo que Jesus Cristo fez foi colocado na nossa conta. E isso é uma excelente notícia, uma ótima notícia. E esse é o sentido bíblico de atribuir ou imputar. Romanos 4,3. Isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 5. A sua fé lhe é atribuída como justiça. É a ideia de atribuir a alguém aquilo que não lhe pertence e considerar como se ele tivesse aquilo, como se aquilo pertencesse a ele, aquilo que foi atribuído. Essa é a ideia de atribuir a alguém, de receber essa justiça, essa justiça ter sido atribuída ou imputada a nós. Então Jesus Cristo ele é a nossa justificativa diante de Deus. Não tente se justificar, não tente falar nada. Ele é aquele que pode nos justificar. Ele é o justo juiz e ele nos justifica. Romanos 5, 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E é dessa maneira, então, que Deus ele paga a nossa dívida, que ele perdoa os nossos pecados. Se você pensar, ser considerado justo como o primeiro Adão, já seria uma bênção. Mas ser considerado justo como o último Adão é uma bênção extraordinária. Muito além do que a gente possa imaginar. Então, a ofensa de um homem, Adão, repousa sobre todas as pessoas para condenação. Né? Porque um homem pecou, todos pecaram. Mas a justiça de um só homem nos traz a justificação que dá vida. Isaías 61:10 diz o seguinte: pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. E é com o manto da justiça que o Messias nos reveste. Eu vou fazer uma ilustração aqui, eu combinei com a Lulu, de mais ou menos, né, o que esse texto está falando, como isso acontece. É claro que isso não vai comunicar a realidade dessa maravilha, mas é só para ilustrar aqui o que a gente está dizendo, como que Jesus Cristo ele nos cobre com o seu manto de justiça. E eu, pretencioso, eu vou ser o Jesus Cristo, deveria ser a Lu, né? Ela sabe muito menos do que eu estou falando, mas é como se Jesus Cristo ele tirasse o seu manto de justiça e ele então nos cobrisse com esse manto. Jesus Cristo ele nos cobre com o seu manto de justiça. E esse manto é o melhor disfarce que você pode ter. Não é como uma fantasia que você coloca e você tira, mas é algo definitivo. Né? Quando Deus ele nos olha, quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, Deus então ele nos olha, ele nos vê através de Jesus Cristo. Ele nos vê protegido, coberto com esse manto de justiça, que é poderoso para nos salvar e para nos absolver. Essa é a melhor roupa que alguém pode ter. É como aquela roupa que foi preparada para o filho pródigo. Né? Foi a melhor roupa que o pai preparou para que então ele pudesse adentrar a casa do pai e se assentar em sua mesa. E Jesus Cristo ele fez isso conosco. Né? Nós recebemos o benefício da sua justiça. Não como se ela tivesse sido introduzida em nós, não como se ela fizesse parte de nós, mas como se ela nos cobrisse. O justo se tornou nossa justiça. Ele nos cobriu com a sua justiça. E nós temos que ser achados em Cristo.
Nós temos que ser cobertos por essa justiça, porque se nós formos encontrados em nós mesmos, vai dar ruim, a casa vai cair. Em Cristo nós estamos, então, protegidos, escondidos. Mais uma vez, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você em Cristo, Ele vê Cristo Jesus, um disfarce perfeito. E Ele fica, então, satisfeito com o cumprimento da lei realizado por Cristo em nosso lugar. Agora, se você está me ouvindo e ainda você não entendeu que não adianta se justificar, não adianta você querer se justificar diante de Deus, não tem como. Pare. Não interessa de onde você veio, o que fizeram para você, não tem como você se justificar. Confie. Confie na justiça do Senhor e não nas suas próprias justiças. A sua justiça não vai te levar a lugar nenhum. Confie na justiça de Deus. Jesus disse em Marcos 2,17, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu não creio que Jesus está falando aqui que ele não veio para chamar aqueles que já foram justificados. Eu creio que ele está dizendo que ele não veio para chamar aqueles que se acham dignos de alguma coisa. Aqueles que se acham justos. Eu não preciso de um Salvador. Eu posso me salvar pelo meu próprio mérito. E ele está dizendo aqui, não, eu não vim chamar justos. E essa é uma péssima notícia para aqueles que são orgulhosos, para aqueles que são arrogantes. Agora, palavras doces para aqueles que entenderam que não podem nada. Para aqueles que entenderam que são injustos, que já desistiram de tentar se justificar na sua própria justiça, na sua própria força, no seu próprio mérito. E colocar então a esperança em Jesus Cristo. O homem justo, longe da graça de Deus, ele odeia pensar nele mesmo nesse sentido, como um doente, como alguém que não merece nada, como um injusto, como um pecador, aquele que está afundado nos seus pecados. Isso rouba a sua glória. A gente já nasce legalista, tentando conquistar as coisas. E essa é a batida do mundo, né? O mundo tem dificuldade de entender graça, é tudo mérito, é tudo que você faz pelas suas próprias forças, aquilo que você faz, deixa de fazer. E aí as pessoas elas se tornam hipócritas, elas tentam cobrir, né, essa incapacidade com a religiosidade, né, com as obras. Não, mas eu vou muito à igreja, não, mas eu faço todas essas coisas. E aí quando acontece alguma coisa contra ela, quando alguém difama ela, ela se sente injustiçada. Né? Então nós temos que entender que nós não somos justos. Quando nós não entendemos isso, nós nos sentiremos injustiçados constantemente. Eu não acredito que fulano falou isso. Eu não acredito que fizeram isso comigo. Eu não acredito que ainda não me promoveram. Meu irmão, minha irmã, deixa que Deus te defenda. Deixa que Ele te defenda. Eu tenho a tendência total. Meu coração ele grita, não, vai lá. Quem que falou isso? Eu quero descobrir quem falou isso porque eu preciso falar algumas verdades. Não lute. Deixe que Deus lute por você. Não lute nas suas próprias forças. Às vezes Deus ele vai permitir que você se defenda. Mas se você entregar a sua defesa para Deus, não é muito melhor do que você tentar se defender? E o que a gente tenta defender geralmente? A nossa reputação. A nossa reputação. A sua reputação é aquilo que os outros pensam sobre você. E aí quando surge uma história, alguma coisa que alguém falou, a gente fica doido. Isso não é justo. Como assim? Como que a pessoa pode falar isso? Deixe Deus te defender. Não faça justiça com as suas próprias mãos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,20. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deus é o nosso juiz. 1 Pedro 2,23. Ele julgará todas as coisas. Eu estava lendo um artigo do Swindoll, é um teólogo, um escritor famoso, e ele disse que ele estava doido com a situação que tinha acontecido, tinham falado mal dele, né, coisas ruins sobre ele, e ele estava arrasado.
E aí ele olhou pela janela e ele viu um cachorro com um trapo, um pano sujo, velho, jogando, rasgando aquele pano, né, para cima e para baixo. E aí Deus disse para ele: aquele trapo é a sua reputação. E eu estou deixando os cães rasgarem a sua reputação em pedaços, lançando ela por terra para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Boas notícias para os injustos. Cristo nos justificou. Cristo nos justificou por meio da sua vida, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Boas notícias para Moisés. Eu não sei se você já tinha entrado, mas no começo eu dei um exemplo de algumas histórias bíblicas que eu já ouvi pessoas falarem que não é justo. Que você lê e fala assim, isso aqui não parece justo. Mesmo você entendendo a doutrina da justiça de Deus, você olha aquilo e fala, puxa, né, por que isso? Boas notícias para Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Lucas 9, 28 a 31. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Tipo assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai vir comigo para a glória. Não. Existem consequências aqui na terra por causa dos nossos pecados, mas por causa da justiça de Deus, por causa daquele que nos justifica, Jesus Cristo, a nossa justificativa, nós estaremos na glória. Não tem como perder. Ele vai nos conduzir para a glória. Você vai direto para a glória, meu irmão. Independente do que acontecer. Todos os nossos pecados foram perdoados, foram justificados. Isso é maravilhoso. A nossa justiça é o Senhor. Boas notícias em meio ao deserto. O Senhor está nos conduzindo a essa terra prometida, bem melhor do que a sua terra prometida. O emprego perfeito, o casamento perfeito, o aumento, a aposentadoria dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o cachorro que me obedece, os filhos que me obedecem, popularidade, respeito. Não, muito melhor. Deus está nos conduzindo ao novo céu e à nova terra por causa da sua justiça. Por causa da justiça de Cristo. Excelente notícia para os injustos. Excelente notícia. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor, que é justo, olhando para pessoas injustas, indignas como nós, se compadeceu, o Senhor nos amou e o Senhor derramou da sua graça sobre nós. Muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é a prova desse amor, pelo fato dele ter vindo morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque se não fosse dessa maneira, nós continuaríamos sendo condenados pelos nossos pecados. E obrigado, Pai, porque o justo juiz estendeu o seu braço com amor e misericórdia e nos justificou, o justo pelos injustos. E que excelente notícia, Pai. Isso cai por terra todas as vezes quando nós nos sentimos injustos aqui na terra. Porque nós sabemos que nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Mas por causa do justo juiz, todos os nossos pecados foram perdoados. E a terra prometida é garantida por isso. Não pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor fez. Isso enche o nosso coração de gratidão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a sua justiça encontrou pessoas injustas como nós, cheio de graça, de amor e misericórdia. E nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos de volta no KM11.
né, com alguns esquemas diferentes, mas já vai dar para matar um pouquinho da saudade. E tamo junto. Deus abençoe. Boa noite a todos. Até breve, se Deus quiser.